E aí, gente, bom dia, tudo bom? Ou boa tarde, ou boa noite. A gente está gravando aqui, a gente vai começar agora alguns vídeos, nós estamos chamando de EBD Pockets. A ideia é que sejam vídeos curtos de 15 minutos, para que, no máximo 15 minutos, para que você tenha aí uma reflexão para o dia. Bem, quem está começando esse tipo de vídeo é a gente do Ministério de Jovens, então você vai ver aí outros jovens também ministrando aqui, fazendo pequenos vídeos, pequenas reflexões, e a gente decidiu seguir uma linha. Lá nos jovens a gente tem estudado o Antigo Testamento, e a gente ia acabar de começar Gênesis. Então eu vou começar aqui Gênesis 1 hoje, então a gente vai poder ler Gênesis 1, vou pegar minha Bíblia aqui, que eu deixei aqui do lado, a gente vai poder ler Gênesis 1, e aí quando a gente for ler Gênesis 1, vou pegar a Bíblia. Voltei. Quando a gente for ler Gênesis 1, e aí a gente vai poder estar junto fazendo uma reflexão. Tá? Eu queria começar lendo com a gente aqui agora, no livro de Isaías, Isaías 45, 18. Existe uma passagem lá que é bem legal da gente ler, então só deixa eu abrir aqui que eu acabei deixando fechado. Isaías 45, 18 vai dizer assim, ó. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que se fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, olha que interessante, né? A primeira coisa que Deus faz é mostrar que Ele é único, quando a gente vê esse versículo. Então, não há outro. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse versículo de Isaías é que só existe um Deus. Né? Uma outra coisa interessante é que esse Deus, ele fez a terra e o céu para serem habitadas. Só que olha o que ele diz um pouquinho antes. Ele fala assim, que ele estabeleceu, mas para que não seja um caos. Às vezes a gente está olhando pela janela e a gente acha que está um caos aí fora, mas a criação de Deus, o propósito da criação de Deus não era para que seja um caos, mas sim porque ele queria que, uma vez que ele criou todas as coisas, essa criação pudesse habitar céus e terra. Então a criação de Deus, ela tem um propósito, ou seja, Deus tem propósito para a sua criação. Então vamos lá, Gênesis 1. Gênesis 1, a gente vai ler para começar aí a Bíblia. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque senão não vai dar tempo aí dos 15 minutos, mas você pode ler na sua casa hoje, né? Então, Gênesis 1 vai dizer assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio quer dizer que foi no começo, né? A palavra usada aqui no princípio é a palavra em hebraico chamada de Bereshit. Bereshit significa no começo, no princípio. O livro de Gênesis, ele é um livro que ele está dentro do Pentateuco. O Pentateuco, ele é um conjunto de livros que seriam os primeiros 5 livros da Bíblia. Então a gente vai ter Gênesis, depois a gente vai ter Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente vai ter aí então o Pentateuco, que seria a Torá do judeu. Bem, então Gênesis é esse Bereshit, começo de todas as coisas, onde Deus criou céu e terra. E ele diz assim no versículo 2: A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus começa a construir todas as coisas. Cada dia que ele vai construindo, e demora-se 7 dias, Deus vai construindo o mundo. Ou seja, né, a gente vê que em Gênesis 1 é a construção do mundo, é a construção do universo. Deus está ali buscando construir o mundo. É uma perspectiva ali de que Deus está promovendo a construção. O interessante é o seguinte, né? O autor de Gênesis, a gente entende que é Moisés. Moisés é aquele personagem da Bíblia que, a partir de algo que Deus colocou para ele, ele começa a escrever, e Gênesis seria aí um dos livros escritos por Moisés. Ele escreveu outros livros do Pentateuco também, né? Ele vai escrever Levítico, Números, Deuteronômios. Apesar que, até eu fiz uma reflexão, Deuteronômios 34 vai falar do sepultamento de Moisés. É meio estranho, né? Pensar que
Moisés foi sepultado e ele escreveu o próprio sepultamento. Já que alguém escreveu por ele, né? Então, não necessariamente ele era o autor, quer dizer que tinham mais autores. Bem, enfim, Moisés, então, ele escreve todos esses livros aí, e um deles, que é o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Agora, como é que a gente pode pensar o livro de Gênesis? A gente pode pensar o livro de Gênesis dividido em dois tópicos. O primeiro seria de Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 23. Esse versículo ele vai falar sobre a criação dos céus e da terra. Tudo que está relacionado mais com o meio físico. Depois, do 24 até o versículo 3 do capítulo 2, ele vai falar sobre a criação dos seres viventes. Então, depois, na parte aí, do versículo 24 para frente, ele fala da criação dos seres viventes. O interessante aqui é que em Gênesis existe uma palavra que a gente utiliza para criação, na verdade que Deus utiliza. Essa palavra é a palavra bará. Bará, ela vem do hebraico e significa criar, trazer à existência. Isso é uma coisa interessante. Tem uma outra palavra chamada de azar, que significa fazer. Bem, Deus, ele é essa figura central de Gênesis 1 e tudo que Deus faz é bará. Então Deus bará a terra, Deus fez a terra, Deus fez tudo aquilo que está na terra, os habitantes da terra, as árvores. Deus, se você for lendo Gênesis 1, ele vai falar que fez os animais, ele vai falar que fez os animais marinhos, os animais selváticos, os domésticos, até ele falar que fez o homem. Onde estão esses versículos? Vamos aqui mais ou menos para uma relação. Então a gente pode dizer o seguinte, que Deus, no versículo 21, ele vai fazer os animais marinhos. Então, Gênesis 1, 21, ele fala assim, ó, 21, cadê? Tá aqui, ó. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, aos quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus cria os animais marinhos e as aves, e ele fala que aquilo era bom. Depois, Deus vai criar os animais domésticos ou selváticos. Isso está lá em Gênesis 25, diz assim, ó. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus faz os animais selváticos, os animais terrestres. E aí, ó, ele vai para o versículo 27. Aí no 27 ele diz assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí acontece algo que Deus, ele aumenta a sua criação, né? Ele cria o homem e a mulher, a imagem dele. A imagem de Deus os criou. Mas olha o que ele diz no versículo 25. Ele diz assim, ó. Desculpa, no versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Primeiro, pensa nessa palavra. E façamos, quer dizer que existe aí uma relação de que existe uma unidade que faz o homem. E aí Deus faz o homem para dominar. Aqui entenda o seguinte, Deus, gente, o negócio é o seguinte, ó. O homem, ele pode produzir, ele pode construir, ele pode transformar, mas só Deus cria todas as coisas, só Deus bará todas as coisas. O homem, a função dele é o que Deus criou para nesse momento aqui até agora, é dominar sobre a criação. E esse domínio eu entendo que é zelo, quer dizer que Deus promove para a gente domínio, que a gente tenha zelo na criação. Então a gente vive num mundo, às vezes, né, a gente tem a terra, fala assim, mas essa terra, eu tenho que usar da terra. Você tem que usar da terra, só que você tem que usar com zelo. Então a gente usa da terra, mas com zelo. Zelo no sentido de, como a gente diz hoje em dia, de um manejo sustentável das coisas, né? De você economizar, você saber como trabalhar todas as coisas na sua casa. Ainda mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo, onde parece que a gente às vezes fica pensando vai acabar todas as coisas, né? Então a gente tem que ter zelo. Zelo na nossa casa e zelo pelo lugar onde Deus deu pra gente morar, tá bom? Bem, uma outra relação é a seguinte. A gente
pensa que o homem, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando ele é criado à imagem e semelhança de Deus, Deus dá para ele raciocínio, dá para ele emoções, dá para ele uma consciência, dá para ele um agir, dá para ele um livre arbítrio, para que ele possa expressar ele, né? No sentido de que ele possa ter um relacionamento com Deus. Deus coloca para a criação do homem algo especial, diferente de toda a sua criação. Para que quando ele entende que ele tem um raciocínio, ele tem uma consciência, que ele tem um agir, ele tem uma emoção, ele pode ter intimidade com Deus. O homem foi criado para que tenha relacionamento e relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente. Será que nosso relacionamento com Deus está bom hoje? Será que a gente tem buscado ao Senhor? Fica para a gente refletir, para mim e para todos nós, né? Nessa manhã. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que está abalado pelas coisas que estão acontecendo? Será que a gente está com medo? Não fique com medo, tenha esperança. A esperança, ela vai sempre, com fé, ela sempre vai trazer para nós Deus mais perto da gente. Isso não quer dizer que você não possa ter dúvidas, porque a gente precisa suplicar, né? A súplica é algo bom também, mas se relacione com Deus, mesmo no momento de adversidade. Bem, Gênesis então é uma coisa interessante porque como esse Deus ele é o autor de todas as coisas, apenas num falar Deus faz todas as coisas. Isso é uma coisa muito bonita da gente entender, porque Deus fala. Deus ele pode falar e fazer novas todas as coisas, porque Ele cria todas as coisas. Que você possa hoje ter fé em Jesus Cristo e em Deus, no Espírito Santo, porque é aquele mesmo Deus que estava no início, Ele está aqui hoje. Ele está buscando que a gente tenha relacionamento com Ele. Não deixe de se relacionar com Deus durante esse período. E não deixe de se relacionar com outras pessoas também. Não no sentido físico, mas que a gente possa continuar sendo igreja. Tá bom? Não perca isso, né? Use o seu raciocínio, use o seu livre-arbítrio, use a sua consciência para que você possa continuar adorando a Deus e ficando em intimidade com Ele e com os irmãos, mesmo à distância. Que a gente possa ser igreja nesse tempo. Então, Gênesis mostra pra gente algo muito importante, que Deus cria todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus e todas as coisas têm propósito. Se Deus criou, é porque Ele tem propósito. Então, se Deus nos criou, é porque Ele tem um propósito. E se Deus permite que as coisas acontecem no dia de hoje, é porque tem um propósito para tudo isso. Então, que a gente ore a Deus, busque um caminho que a gente entenda o propósito de Deus para nós hoje. Tá bom? Então, fica aí. Esse é o EBD Pocket. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like aí no nosso vídeo. E que a gente possa continuar aí trabalhando e produzindo outro material e conteúdo para vocês semanais por enquanto, né? Então tá bom, obrigado gente, que vocês fiquem aí com a paz do Senhor, fiquem com Deus e até um próximo estudo. Até mais, gente.